E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas a gente tá falando pra caramba da história do rádio e da TV e não falamos da sua carreira. Eu queria saber como... Você falou que queria ser locutor de esportes, trabalhar com esportes e você começa nessa área? Aí eu faço um teste. Mas você estuda o quê? Você vai fazer curso de... Vai fazer jornalismo? Não, que nem Não? tinha. Não tinha? Imagine. Como que você se preparava pra rádio? Era na prática? Na prática. Ah, é? E os jornalistas eram forjados nas redações. Ah. Aí eu fui ser plantão esportivo. A rádio transmitia turf, corrida de cavalo, e eu fazia o retrospecto do futebol e dava os resultados, dava os gols durante a transmissão e tudo isso. Aí tinha um amigo lá, o James Membribes, que era um locutor, tá lá vivo, foi diretor de jornalismo da Record. Ele falou, tem uma radinho começando aí, pequenininha, da comunidade japonesa, a Rádio Santo Amaro. Quer ir lá fazer um programa de esporte? Eu fui. De graça, olha que maluquice. Minha mãe enlouqueceu, porque ela achava que rádio era um lugar da perdição. Nada, era uma ingenuidade total. Você tinha quantos anos? 16, 15 para 16. Novinho. Aí tinha uma voz falsete ainda. Aí eu fui para essa rádio e fazia Piratininga, sábado e domingo, e essa rádio durante a semana. Aí eles me contrataram como locutor comercial e fazia esporte, que era o que eu queria. Venderam a transmissão de futebol, quem fez fui eu. Venderam a transmissão de beisebol, era transmitido em japonês. Nossa. Mas depois, em 63, o governo proibiu a transmissão em língua estrangeira, a não ser que fosse traduzida, e não dava. E aí eu passei a transmitir beisebol. Eu acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro locutor de beisebol do Brasil. Aprendi, olha, aprendeu as regras. Eu até aprendi hoje eu não porque sei. eu acompanhava o locutor japonês o tempo todo, aquilo era muito longo e eu ficava o dia todo e eu resolvi aprender para apreciar o jogo. De vez em quando ainda vejo na televisão um jogo de beisebol, as transmissões americanas ou japonesas. Não é o que eu mais gosto. Não pegou aqui, né? Gosto mesmo de futebol. Aí eu transmiti futebol um bom tempo, aí me convidaram para ir para a Rádio Pan-Americana. Eu fiquei pouco tempo, eu não consegui trabalhar direito na Pan-Americana. Por quê? Porque é como você pegar um menino do Sub-17 e botar ele de centroavante da seleção brasileira. Não dá. Não dá. Eu senti o peso. É mesmo? Senti o peso, eu não consegui ter uma performance melhor. Eu resolvi sair e voltei para a Rádio Santo Amaro. Aí me aperfeiçoei. Porque você ficou nervoso, não conseguia... Ficava nervoso. Eu transmitia, ainda em alguns momentos eu fui muito bem. Também andei sofrendo bullying, viu? Do pessoal mais velho. O Fiore Gilhote, não, ele me protegia, me ensinava, olha, faça assim. Mas aí, moleque, no meio de grandes cartazes, era o pessoal que eu admirava, que eu venerava, e eu trabalhando no junto, meio, né, fiquei meio besta. E aí voltei. Teve que dar um passo para trás. Voltei para a Rádio Santo Amaro, aí eu encontrei um amigo que era locutor da Eldorado. Ele falou, você quer trabalhar? Eu falei, na Rádio Eldorado? Não, da Rádio Eldorado era aquela grande emissora de rádio, de elite, ópera, música clássica, Você achou que não tinha a ver, então? Não, aí eu fiz um teste e comecei a trabalhar no dia seguinte. Para fazer o quê? Só tinha uma coisa, era locutor, apresentava os telejornais. Só tinha isso. Não dava o nome dos locutores. Não? Não dava o nome dos locutores. Era do Estadão. Nossa. Era a grande rádio nobre de São Paulo, com uma programação de música brasileira e internacional espetacular, e com música lírica e música clássica à noite. Então o pessoal não sabia seu nome, conhecia a voz? Não, conhecia, eu era reconhecido pela voz.
Eu me lembro que aí eu entrei na faculdade. Mas você fazia outra, impostava a voz diferente? Não, falava boa noite, rádio, eu falava mais baixo só. Mais baixo. Não consigo impostar. Quando eu imposto é que eu estou imitando alguma coisa. Aí fiquei 7 anos lá. Entrei na faculdade de Direito, que eu não terminei, tranquei a matrícula no 5º ano. E fui trabalhar em assessoria de imprensa. Assessorei 4 políticos. Herbert Levy, que era secretário da Agricultura, Antônio Rodrigues Filho, que depois foi vice-governador do Laudo, secretário da Agricultura de São Paulo, o ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, e o prefeito de São Paulo. Eu fui secretário de imprensa da Prefeitura de São Paulo, José Carlos Figueiredo Ferraz, que ficou 2 anos e foi demitido pelo Laudo. Aí eu conheci o Frias. Quando eu saí da prefeitura, eu não queria mais jornal e rádio, fiquei desiludido. Por causa daquela experiência? Porque fiquei, Por causa do Eldorado? Não, porque o ministro se demitiu de maneira... O prefeito foi demitido pelo Laudo Natel de maneira trágica e injusta. E eu não queria mais você não queria mais fazer trabalho de assessoria. Entendi. Não queria mais trabalhar com política e tal. E fui trabalhar na Alcântara Machado. Alcântara Machado não era agência, fui trabalhar na Alcântara Machado, que fazia o Salão do Automóvel, Alcântara Machado, congressos e tudo isso. Com o Caio de Alcântara Machado, que também já foi um figuraço. Fiquei um ano lá, fui para a Bélgica, fazia imprensa, fui para a Bélgica. O Brasil fez uma feira na Bélgica, a feira durante o governo militar, durante a ditadura. A feira foi boicotada e eu fui lá resolver o problema de imprensa, me saí bem. Quando eu voltei, o Frias me convidou para ir para a Folha. Fui editor de política, sem saber porra nenhuma de jornal, mas ele achou que eu podia me apaixonar. Foi sua primeira experiência de jornal impresso? Impresso. Aí fui editor de política e fui 2 vezes editor-chefe. A segunda vez num momento apocalíptico, o jornal estava ameaçado de ser fechado. Uma história cabulosa. Plena ditadura militar, governo Geisel. Era governo Geisel, era. Pleno governo, militar. E a autocensura já estava abrandada, bem abrandada, já não tinha mais autocensura. Eles foram abrandando. Eu não tenho as datas. Aí isso foi em setembro de 77. Eu fazia, naquela época, eu tinha sido editor-chefe, me demiti porque eu não aguentei, quase enlouqueci, eu não estava preparado para o cargo, isso de 74 a 76. Aí eu passei a fazer uma coluna chamada Painel, que existe até hoje, que era uma coluna de bastidores de política. Me entusiasmei com aquilo, era o que eu gostava de fazer, fazia muito bem e era a coluna mais lida do jornal. Era a seção mais lida do jornal.